Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Quem está falando? Eu recebi aqui um recado para ligar para o senhor Rui. Você ligou errado, então. É da Bahia? 71 8274 6741? Aham. Você está falando aqui, doutor Botas, né? É sim. Não, você ligou errado, então, doutor Botas. Mas quem está falando? Oi? Quem está falando? Ivo Sotinho, do Movimento Evelyn Souza da Silva. Desculpa, não estou ouvindo. Ivo Sotinho, do Movimento Evelyn Souza da Silva. É porque eu recebi aqui um recado da minha secretária de que você teria ligado para mim, eu teria mandado uma mensagem. Foi você que ligou? Foi assim, eu liguei para tratar de outro assunto. E qual é o assunto? Qual é o assunto? Ele está expresso na página do nosso blog. É o Movimento Evelyn Souza da Silva. É porque a ligação está muito ruim, eu não estou conseguindo entender direito. O senhor precisa de um transplante, é isso? Alô? Doutor Bodas? Pois não, pode falar. É que eu não estou conseguindo ouvir direito, mas pode falar. O senhor é muito irônico. Não, eu estou aqui, tá muito barulho aqui onde eu estou, eu não estou conseguindo ouvir. Eu recebi uma ligação, a minha secretária anotou um telefone e disse que alguém tinha ligado para saber a respeito de transplante. Eu não lhe conheço, eu não sei quem é o senhor. Por isso eu estou ligando, queria saber qual é o problema. Como é o seu nome? Meu nome é Ivo Sotinho, sou líder do Movimento Evelyn Souza da Silva. Eu liguei para saber a respeito... Sim, agora eu entendi. Sim, e o senhor ligou para mim para falar comigo? Eu liguei para saber a respeito de processamento de células-tronco pela Medicel. Não, a Medicel ela é uma empresa, é um consultório. A gente trabalha com transplante de medula. Processamento de célula-tronco para o transplante de medula. Sei. E foi a partir do dia... Mas qual é o problema em relação a isso? A partir de que dia vocês conseguiram essa autorização? Foi no dia 10 de julho desse ano de 2013, não foi? Não, isso é autorização em que sentido? Nós temos uma licença da vigilância sanitária para funcionar, que é normal, qualquer laboratório tem que primeiro pedir licença para funcionar. É uma licença para funcionamento. Autorização, está dizendo. Mas não teve uma portaria do dia 10 de julho de 2013, no portaria de número 1435, que autorizava a Medicel a funcionar? Mas é da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, da Secretaria do Rio de Janeiro, é Vigilância Sanitária. Não tem nada a ver com o Ministério da Saúde, não tem nada a ver com autorização para transplante, é apenas um funcionamento de vigilância sanitária, que é um rito normal de funcionamento de um laboratório. Eu sei. Agora me diz uma coisa, o senhor é o coordenador do CEMO, que é o Centro de Transplante de Medula Óssea do INCA, o senhor é o coordenador do REDOME, coordenador do REREME. O senhor acha certo? O senhor acha certo, acha ético, tá manipulando células-tronco hematopoéticas para transplante de medula óssea? Mas eu sou médico, a minha atividade médica, na minha vida privada, ela é permitida, eu não estou fazendo nada ilegal. Eu sou médico, eu tenho CRM, eu posso fazer transplante em outros hospitais, não tem nenhuma ilegalidade, como existem vários outros colegas que fazem transplantes na atividade privada e na atividade pública. O senhor vai encontrar aí em Salvador, a equipe do Hospital Federal da Bahia trabalha no Hospital São Rafael. Se o senhor for a São Paulo, a equipe da USP trabalha em clínicas particulares também. A gente trabalha como médico em várias atividades. Isso não tem nenhuma contradição nesse sentido. Mas aí o problema, doutor Bodas, não é a contradição. A contradição não está em um médico fazer transplante. Nós fazemos transplante. O fato de o senhor ser um homem tão um oncologista, um hematologista com renome reconhecido internacionalmente. Pois não, mas o fato é esse, olha só, o senhor está eu gostaria muito de lhe receber
no INCA para a gente conversar, porque eu acho que eu recebi uma mensagem sua que ela é pautada em uma série de inverdades, e a gente precisa Inverdades em que sentido? Eu gostaria de conversar com o senhor, eu queria entender o que o senhor está pensando a respeito de inverdade em que sentido? Eu por que fizeram... Nós fizemos de tudo para aumentar o transplante no Brasil, para aumentar o registro. O senhor sabia que a Rede Brasil Corde, escute, a Rede Brasil Corde que era para ser instituída no Brasil de acordo com as necessidades étnicas e genéticas da população brasileira, por exemplo. Sim, o que o senhor acha, tanto o senhor como todas as outras pessoas, os outros oncohematologistas que estão por trás da instituição dessa rede, de não ter vindo nenhum desses bancos para a Bahia e desses bancos terem sido concentrados na região de São Paulo, o que fere a portaria de número 2.381. Olha, o projeto do Brasil Corde, ele é um projeto de 1998. O primeiro banco foi instituído em 2001 por mim. Fui eu que criei o primeiro banco no Brasil, no INCA. Foi esse senhor, fui eu no Brasil, no INCA, em 2001. Isso aí eu tenho conhecimento, mas o problema, sabe qual é? E nós fizemos um projeto da rede para que ele tivesse um banco em cada região importante do Brasil. Hoje nós temos banco no Ceará, no Pará, em Recife. Nós estamos com já aprovado o projeto para a Bahia, para o Maranhão. Esse projeto, doutor Boza, esse projeto do banco daqui da Bahia, de Salvador, o senhor sabe muito bem... Federal da Bahia, senhor. Eu sei disso. O senhor sabe muito bem que ele está baseado na nossa petição escrita à presidenta Dilma Rousseff, a qual publicamos... Lógico que não. Eu lhe mostro que não, porque, na verdade, esse projeto é um projeto apresentado por mim ao BNDES. E eu tenho todos os passos desse projeto, posso lhe mostrar, ver, que não tem absolutamente nenhuma influência de Dilma Rousseff, não tem absolutamente nenhuma influência de quem foi para a imprensa, nada disso, porque é anterior a isso. Ô, doutor Boza, então me responde uma coisa. Houve um mapeamento, senhor Ivo. Me responde só uma coisa, doutor Boza. Por quê? Respondo. Eu quero que você me responda só uma coisa. Por quê? Eu quero a cidade de São Paulo... Escute. Porque a cidade de São Paulo hoje, ela tem 4 bancos de sangue de cordão umbilical e placentário para uma população de 42 milhões. 42 milhões de pessoas, tem 4 bancos de cordão umbilical e placentário lá. Se o senhor me ouvir, eu vou lhe explicar por quê. Claro. Porque, na verdade, esses bancos de São Paulo, eles não fazem parte do projeto original da Rede Brasil Corde. E por que eles estão lá? Os bancos de São Paulo, eles foram instalados, só me escute, por favor, eles foram instalados por um projeto do Hospital Albert Einstein, que é outro projeto, que não tem a ver, eles depois associaram-se à Rede Brasil Corde, quando a rede foi criada. O projeto do Brasil Corde, ele é previsto para instalar bancos em outras regiões diferentes de São Paulo. Em São Paulo nós temos 4 bancos. Um banco é o do Hospital Albert Einstein, o segundo banco é do Sírio-Libanês, o terceiro e o quarto banco são de Ribeirão Preto e de Campinas. Esses 4 bancos foram criados por um projeto de filantropia do Hospital Albert Einstein. O Sírio-Libanês não foi separado. Nós não temos nada com isso. O senhor, escute, o senhor é uma sumidade nesse assunto de oncohematologia. A minha parte sabe qual explicar, o senhor me escute, por favor. Eu posso lhe mostrar como foram instalados os bancos. O senhor está querendo, na verdade, escute. O senhor está querendo contra-argumentar. O senhor está querendo contra-argumentar as minhas provas de que esses bancos foram. De que esses bancos foram transferidos para São Paulo de uma forma ilegal. O primeiro desses bancos, o senhor sabe muito bem. Não é ilegal. O senhor sabe muito bem que o primeiro desses bancos está... A rede de São Paulo, ela foi instalada por um projeto independente. Não foi não, doutor Boza, foi do Brasil Corde. Albert Einstein, não foi o Brasil Corde. Portaria número 2.381, de 29 de setembro de 2004. O que é que essa portaria diz? Ela iniciou com o Hospital Albert Einstein e com o Hospital... Ela iniciou com o banco de sangue de cordão umbilical do Hospital Albert Einstein e com o banco da Inca. Já tinha o banco montado.
esse o projeto aprovado de filantropia junto ao Ministério da Saúde para instalar mais outros 2 bancos, Ribeirão Preto e no Hemocentro de Campinas. O que nós fizemos foi apresentar um projeto ao BNDES, para o Fundo Social do BNDES, para a implantação de bancos em outras regiões do país. Isso foi a minha responsabilidade, a apresentação desse projeto. O Albert Einstein se associou ao Brasilcord com esta portaria de 2004. O banco do Albert Einstein é tão antigo, é anterior a essa portaria, ele só não é mais antigo do que o do INCA, porque o INCA foi o primeiro a instalar um banco aqui no Rio de Janeiro. Então, eu só me desculpe, seu Ivo, mas os dados, eu sei que o senhor tem os seus argumentos, mas os dados não são esses que o senhor está apresentando. Me desculpe. Eu gostaria de lhe dar os dados corretamente, inclusive para lhe mostrar que a ideia do mapeamento genético, da distribuição equânime, foi uma ideia da Rede Brasilcord. Nós estamos implantados já no Pará. O site, eu sei disso, sobre o Banco do Pará. Agora, o site nós estamos implantados no Ceará, nós estamos implantados em Recife, nós estamos em Brasília, no Distrito Federal, agora os próximos vão ser Manaus, Maranhão, Bahia e Campo Grande para cobrir todo o território nacional. Então, eu quero só lhe dizer, isso que o senhor está dizendo a respeito da implantação dos 3 bancos de São Paulo, isso o senhor não está com os dados completos. São 4 bancos em São Paulo, não são 3, são 4. São 4 porque o Sírio-Libanês, o Hospital Sírio-Libanês, fez o banco, criou o seu próprio banco dentro da filantropia e apresentou isso para o Brasilcord. Que ano o Hospital do Sírio-Libanês foi incorporado à Rede Brasilcord? O Hospital Sírio-Libanês, ele fez um projeto de filantropia junto ao Ministério da Saúde e ele incorporou o seu banco. Ele é um banco, apesar de ser um hospital privado, o banco é público, ele está disponível para qualquer pessoa. Mas em que ano foi que ele foi incorporado? Ele foi incorporado recentemente, tem um pouco mais de 1 ano e meio. Ele é um banco dos mais novos que foi criado. O Banco do Brasilcord é um projeto público. Ele recebe, por exemplo, se for criado um banco e ele estiver dentro dos padrões do banco, ele pode incorporar o seu inventário ao Brasilcord e colocar à disposição da população brasileira. Entendeu? Foi isso que eles fizeram. E o Einstein, o nome do projeto do Einstein com Ribeirão Preto e com Campinas chamava-se Redecord. Não era nem Brasilcord, chamava-se Redecord. Quando a portaria 2380 de 2004 foi instalada, essa portaria, ela incorporou o projeto Redecord ao Brasilcord. Então, isso foi uma incorporação. O recurso não veio do Brasilcord. Esse recurso do Einstein que implantou Ribeirão Preto e Campinas é outro recurso. Isso foi um recurso do próprio Einstein em acordo com o governo federal. A proposta do Brasilcord era cobrir a população brasileira quanto a proposta não era, a proposta ainda é. Sim, a proposta ainda é. Agora eu só te faço outra pergunta. Por que o senhor é oncohematologista de renome, o senhor sabe muito bem, já li muitos artigos seus a respeito da causa, do assunto, e sei que me instruíram muito. Te faço a pergunta, por que, tendo o conhecimento das necessidades étnicas e genéticas da população brasileira, o banco, tá certo, o banco os 2 primeiros bancos que já nasceram, a portaria número 2381, nasceu trazendo esses 2 bancos, que é o banco do INCA e o banco do Albert Einstein. Porque depois desses bancos instalados, desses 2 bancos instalados, o terceiro banco, o senhor sabe que de acordo com a genética, a população baiana é a população brasileira que tem mais dificuldade, menos representatividade. Dentro do redondo, não, deixa eu concluir o pensamento. Dentro do redondo, a população baiana é a população que tem mais negros, mestiços, tem indígenas. O senhor sabe que etnicamente, ou que geneticamente, fica muito mais difícil para um baiano encontrar um doador. Por que o terceiro banco dessa rede não vem para cá, para Salvador? Eu sei porque disso, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro não vieram para Salvador. Uma das grandes dificuldades que existe na implantação de um banco de sangue de cordão
e da implantação de um serviço dessa complexidade além da gente ter o recurso para implantar, ter o ambiente, o lugar onde vai ser implantado tem que estar preparado para receber esse serviço. E, além de tudo, tem que ter profissionais na área capazes de fazer esse tipo de trabalho. Então, o que aconteceu? Quando nós começamos a implantação, nós fizemos um mapeamento de quais eram as instituições que estavam em condições imediatamente de receber os primeiros bancos. E, por isso, um dos primeiros bancos, para você ter uma ideia, é o Hemopa, no Pará. Você sabe por quê? Porque o Hemopa é o hemocentro mais bem preparado que o Brasil tem no momento, em termos de qualidade de atendimento. Entendeu? Por que nós fomos implantar no Hemoce, no Ceará? Porque o Hemoce, no Ceará, que é uma região que tem dificuldade de doadores também, e tem transplante, é um hemocentro que tem muita dificuldade, que tinha muita facilidade em trabalhar, porque trabalhava com qualidade. Entendeu? Então, na Bahia, a hemorrede da Bahia, ela estava com uma dificuldade muito grande de organização. Então, a gente não tinha a qualidade, a firmeza suficiente para implantar o serviço na Bahia. O que aconteceu foi que, no momento em que a gente identificou que havia já uma equipe formada, que a gente credenciou um centro de transplante de qualidade na Universidade Federal da Bahia, e que a gente identificou a espaço e possibilidade de montar o banco, o recurso já está pronto para ser alocado na Bahia. E isso vai ser para ontem. O senhor não está entendendo. Agora, isso já estava dentro do plano, seu Ivo. Agora, então a gente não tem nenhum interesse. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu trabalho com transplante de medula óssea há 30 anos. Eu sou um dos pioneiros do transplante no Brasil desde 1983. Eu conheço isso e respeito a reputação. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu assumi a coordenação do Redome, o Redome tinha 30 mil doadores cadastrados apenas. 30 mil. Hoje nós temos 3 milhões e 200 mil doadores, inclusive na Bahia. Temos uma frequência na Bahia de doadores que só vem aumentando. O secretário de saúde, Dr. Sola, é uma pessoa que conhece bem esse trabalho que a gente tem feito. E a gente tem um bom relacionamento com a Bahia. A gente não tem nada contra a Bahia, nem contra o Nordeste. Mas, na verdade, pelo contrário... Pode falar, senhor. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que o senhor me dê espaço para falar, porque eu te dei todo espaço para o senhor colocar... Você sabe o que acontece? É muito ruim falar pelo telefone. Eu sinceramente, gostaria de lhe conhecer, gostaria que a gente tivesse uma conversa franca, frente a frente. Eu lhe mostro todos os dados que, se eu quiser, o senhor vai me conhecer. Eu sou uma pessoa franca, sincera, não tenho nenhum objetivo mais do que ajudar as pessoas. Trabalho numa instituição pública, a minha vida inteira trabalhei numa instituição pública. Entendeu? Sou pediatra, tenho todo o conhecimento, cuido de criança, jamais gostaria de matar criança, nem criança negra, nem índia, nenhum tipo de criança, porque eu sou pediatra de formação. Eu vou te falar a verdade. Então, eu só me desculpe, mas não é assim que a gente resolve uma situação como essa. Deixa eu te falar uma verdade, por favor. Pois não, pode falar, senhor. O que acontece? O nosso trabalho daqui da Bahia, o Movimento Evelyn Souza da Silva, graças a essa petição que eu escrevi para a presidenta, vídeos que eu comecei a postar, mostrando em que estavam os erros, em que estavam hospedados os erros da portaria. Primeiro começou com a portaria número 844. O senhor sabe muito bem que a forma como foi dividida as cotas cadastrais por estado foi uma coisa muito... ficou muito claro que aquilo ali foi um crime que foi feito contra populações brasileiras que não têm não foi não, senhor Ivo. Eu só quero que ele diga como é que foi feito. Tanto foi crime... Deixa ele explicar. Não, deixa eu concluir. Tanto foi crime. Tá dizendo, tanto foi crime a determinação de Alexandre Padilha. Uma base científica, seu Ivo. Que base científica, doutor Bodo? A gente está falando de base científica sim. Uma vez que a população baiana, por exemplo, tem 14 milhões de habitantes, mais de 14 milhões no caso. A população baiana recebeu 5.020 vagas para se cadastrar no Redome. O que é isso? A população de São Paulo recebeu 72 mil vagas. Você tem conhecimento da portaria que já foi revista agora com os tetos para esse ano? Tenho conhecimento e tenho certeza plena, doutor Bodo. Eu vou dizer o que aconteceu. Deixa eu te falar. Eu vou dizer o que aconteceu. O governo estava gastando, no ano de 2011, foram cadastrados 770 mil doadores novos no ano de 2011.
Cada doador desses custa para os cofres públicos em torno de R$ 300 cada um. Tá? Se você quiser... de acordo com a portaria número 844, ficou em 375. Deixa ele falar, no ano de 2011, nós estávamos gastando 3 vezes mais com a adição de doadores ao Redome do que com o transplante propriamente dito, o que não faz sentido. Nós precisamos fazer mais transplantes também. Não adianta só adicionar novos doadores. Esse foi o critério. E o critério que nós observamos foi o seguinte: cada população tem que estar representada no Redome de forma adequada, e nós criamos um teto para as populações, mas sem fechar a porta para novas campanhas, desde que os governos, que o Hemocentro apresentasse uma justificativa para aumentar a sua cota de doadores, entendeu? Então, isso estava escrito. Se você olhar a portaria, no final, ela tem uma observação que diz o seguinte, que esses tetos serão revistos em um ano, através da observação das características genéticas da população e por demanda dos hemocentros. Isso está escrito. Porque nós fizemos apenas um controle, porque estava totalmente fora de controle. Nós estávamos recebendo cadastros eu li essa portaria. Eu sou ghostwriter. Eu li ali, não tinha essa observação lá. Senhor, só pode olhar no final da portaria, tem escrito isso. Pode olhar que tem escrito o terceiro anexo da portaria, ele é justamente as cotas cadastrais. Não tinha nada de... Não, é antes disso. Está escrito, é um parágrafozinho que diz que os tetos serão revistos. Então ele foi inserido por Alexandre Padilha recentemente. Seu Ivo, olha só. O teto foi revisto esse ano, baseado no trabalho da rede de imunogenética, que não é feita por mim. São expertos em genética que observaram o cadastro do registro e foram observando quais eram as distribuições genéticas da população. A gente está tentando fazer uma coisa... Não sejamos insensatos. Escute. Tá bom, senhor. Deixa eu te passar o que aconteceu. Eu estou tentando lhe explicar qual foi a maneira em que a gente tentou organizar qualitativamente eu estou com uma acusação gravíssima contra Alexandre Padilha, contra o senhor e contra uma série de oncohematologistas brasileiros por terem corrido, no artigo 6 e 7 do Estatuto de Roma do Tribunal Internacional. Isso não faz sentido, mas tudo bem, eu não estou lhe ligando, porque eu não estou lhe ligando, porque eu não sei exatamente quem o senhor é, eu apenas achei que o senhor precisava de alguma coisa a meu respeito. Eu não estou lhe ligando para justificar, porque, na verdade, eu recebi a sua mensagem e, se o senhor quiser, eu posso lhe dar os dados corretamente. Tem uma série de inverdades naquelas coisas que estão ditas. Certo. Tem uma série eu vou te dar meu e-mail, então. Eu quero todos esses dados. Eu posso te dar meu e-mail? Olha só, se o senhor entrar na própria página do INCA, tem lá uma área que tem a história dos transplantes no Brasil, tem os dados, a gente agora está publicando todos esses dados, e tem o dado da própria rede de imunogenética. Se o senhor entrar no dado www.imunogenética.org, o senhor vai ver. Agora eu queria saber uma coisa, porque o imunogenética... Porque o imunogenética, ele só veio depois das nossas acusações. De quê? O site imunogenética.org, ele foi lançado agora em julho de 2013. Porque ele demorou tanto e ele só veio depois de que acusações começaram a circular nas mídias sociais, acusações do movimento O trabalho da rede de imunogenética é um trabalho de várias instituições no Brasil, em várias regiões do Brasil, e que vem sendo desenvolvido há pelo menos 2 anos. Uma das ações que o trabalho determina é a análise do perfil genômico do Redome. E essa análise do perfil genômico do Redome, ela surgiu exatamente a ideia quando foi publicada a portaria que controlava as cotas dos doadores. Isso é uma determinação, a gente analisasse o perfil genômico para poder dizer, por exemplo, não precisa mais coletar doador em São Paulo, precisa coletar doador em Recife, no Ceará, com mais quantidade. É isso que a gente está fazendo, seu Igor. Eu não sou do seu ramo, eu não sou cientista, mas isso aí fica muito claro
O lógico seria isso, é por isso a minha acusação reside justamente no monopólio que foi criado. Quantos doadores existem no estado de São Paulo? Existem 700 mil doadores no estado de São Paulo. Mas por quê? Porque no estado de São Paulo é onde está a maior atividade de transplante no Brasil. Agora me diz uma coisa, aí aqui na Bahia tem quantos doadores hoje no Redome? Como? Hoje é uma informação que eu tenho batalhado muito para conseguir. Quantos doadores de medula óssea, doadores voluntários de medula óssea estão cadastrados no Redome, partindo daqui do estado da Bahia, o cadastro daqui da Bahia? De cabeça eu não vou poder lhe dizer, mas eu posso lhe dar esse dado. Eu tenho esse dado perfeitamente disponível. E esse dado é um dado que a gente vai estar publicando esse dado na rede de imunogenética. Vai estar distribuído por regiões, por estados. Nós estamos determinando, por exemplo, qual é a distribuição genética no estado da Bahia, no estado do Pernambuco, no estado do Ceará, justamente para saber, olha, nessa região existem pessoas com características raras, com características que têm que ser incluídas no Redome. É isso que nós estamos fazendo. Agora, o irônico, se nós não fizermos isso, a gente não vai ter condição de arcar com o recurso necessário para fazer os transplantes. Muita gente, mas só mais uma coisinha, muita gente entende que fazer campanha de doação de medula é simplesmente chamar uma pessoa e escrevê-la no Redome. Quando a gente precisa desse doador, se o endereço dele não estiver correto, se essa pessoa não estiver corretamente informada, ela não doa a medula. Ela não aparece para nós e não vai ajudar as pessoas que estão doentes, porque essas pessoas não são localizáveis. Então existia muita campanha feita sem qualidade. Muita gente que cadastrava doador em fila de banco, em fila de supermercado. Isso agora, não ajuda o Redome. Outro argumento que eu tenho batido, e eu creio que é um argumento que tem sido colocado de uma forma muito clara. Me diz uma coisa, como é que se perde cadastros no Redome? Como é que se dá essa informação de cadastros mal efetivados no Redome, sendo que o Redome é um registro, um único cadastro de doador voluntário de medula óssea, onera a União, hoje, de acordo com a portaria 844, em R$375. O senhor pode me explicar como acontece esse tipo de perda de cadastro no Redome? Não entendi o que o senhor quer dizer, mas o R$375 ao que o senhor está se referindo corresponde ao exame de HLA, que é o exame de imunogenética que é feito para poder incluir um doador no Redome. Eu sei, mas entenda, a minha pergunta é, o cadastro significa a pessoa dar os seus dados pessoais, endereço, nome da mãe, CPF, tal, o cadastro pessoal, e colher uma amostra de sangue que vai ser submetida a um exame de imunogenética, porque esse exame de imunogenética que fica disponível no sistema e vai ser cruzado com os dados de um paciente. Eu sei, quanto a isso aí, ele faz o cruzamento. Esse valor é custeado pelo governo, é custeado para poder haver o exame de imunogenética. Mas a minha pergunta é, porque centenas de pessoas têm procurado o Redome para confirmar seu cadastro e esses cadastros têm dado como inexistentes? Não, olha, provavelmente a maneira como as pessoas estão buscando o cadastro, estão buscando a informação, não é correta. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando o senhor faz um cadastro, por exemplo, se eu fizer um cadastro hoje, existe um tempo hábil para que o Hemocentro inclua a pessoa no cadastro, para que o laboratório faça o exame e inclua no registro. Então, às vezes, demora 3 a 4 meses para que o registro que foi feito numa campanha, ele caia no sistema. Mas tem pessoas que se cadastraram há 3, 4 anos. Eu, por exemplo, me cadastrei em 2003. Por favor, em vez de só falar tem pessoas, o senhor me manda essa lista, eu vou lhe mostrar que isso não é verdade. Meu nome... Se o senhor me mandar essa lista, eu vou procurar esses nomes. O senhor me diz qual foi o Hemocentro que cadastrou essas pessoas e que essas pessoas não estão cadastradas e nós vamos procurar o que está acontecendo. Me dou o trabalho de botar um técnico para fazer esse rastreamento. Porque nós hoje temos um controle do cadastro de que dos 3 milhões de doadores que existem hoje,
3.200.000, para ser mais exato, né? Nós temos apenas 2.000 cadastros foram localizados com dificuldades de endereço. Entendeu? Então, eu não estou entendendo que ponto é esse. Quer dizer, existem pessoas é uma coisa muito vaga. A gente tem o controle todo do sistema. A gente passa por auditoria, as auditorias são mas é justamente isso, é baseado nisso, é baseado nessa auditoria, é baseado em sindicato. Auditoria de quê? Que auditoria? Quem fez auditoria no cadastro? Porque ninguém faz auditoria no cadastro. Não, eu não estou dizendo que foi submetido a auditoria nenhuma. O que eu estou dizendo, o que eu estou querendo colocar aqui é o Redome, ele tem perdido. Pronto, vamos ao X da questão. O Redome é um cadastro, os registros lá no Redome são todos guardados em computador, não é isso? É óbvio. O Redome é o que? Eu não entendi. Desculpa, por favor. Os dados cadastrais desses doadores, eles são inseridos em um computador, não é isso? Os dados, eles são inseridos numa base de dados essa base de dados fica num sistema, no servidor. Certo, agora e obviamente ela tem backup, ela tem controles do DataSUS, ela tem todos os controles para manter a segurança dessa base de dados. Aí eu te pergunto, eu te pergunto, por que agora em julho esse projeto Saneamento de Dados Cadastrais do Redome, ele vai gerar R$700 mil, pelo que eu vi, que a Fundação do Câncer, do Dr. Moraes, injetou no Redome para sanear dados cadastrais. Aí eu te pergunto, como, se o Redome tem... O Redome, convenhamos, o Redome é um registro submetido aos mesmos rigores que qualquer outro registro que está subordinado ao governo federal está submetido. Então, o que acontece? Por que esses R$700 mil para sanear dados cadastrais em um sistema que, pode-se dizer, quase infalível? Nada é infalível, mas seria quase infalível. Não é infalível. Eu vou lhe explicar o que é. Não é sanear dados. Essa palavra sanear dá uma impressão um pouco diferente do que é necessário. Na verdade, o que acontece? Existem cadastros feitos de maneira... não é incorreta, de maneira incompleta. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um cadastro no Redome, podia fazer anteriormente, né, e não incluir o CEP, por exemplo. Não incluía o CPF da pessoa, não incluía o nome da mãe do doador. E com isso, a gente tinha dificuldades, muitas vezes, de localizar, ou de mandar um telegrama, de mandar uma carta para esse doador. Então, se a gente tem no sistema a possibilidade de sanear no sentido de agregar novos dados para o cadastro, a gente aumenta a possibilidade desse cadastro ser efetivo. Então, por exemplo, uma coisa que acontecia no passado, até 2009, 2010, as pessoas não informavam e-mail, por exemplo. Então, se elas não informavam e-mail, uma das formas mais fáceis de se localizar uma pessoa é por e-mail. Né? Então, a gente consegue, com isso, agregar valores ao Redome, de forma que, quando eu tenho a necessidade de agilizar a busca do doador, que eu preciso que ele seja encontrado rapidamente, quanto mais dados eu tiver nesse cadastro agregado, melhor para a gente encontrar esse doador. Então, esse trabalho que a gente fez agora foi nesse sentido, foi no sentido de pegar 3.200.000 pessoas, olhar essas pessoas, ver se o nome está correto, comparado com outros bancos de dados, se a gente tem condições de agregar algum telefone a mais, algum e-mail a mais, algum CEP a mais, que a gente possa, com isso, facilitar a busca desses doadores quando existe uma criança, quando existe um paciente doente, que tem que ser rápido o transplante. Não pode demorar para encontrar o doador, ou não pode ficar, por exemplo, na dúvida se o doador é aquele mesmo, se não é, entendeu? Porque esse é o ponto. A gente, quando tem, por exemplo, o nome da mãe junto, tem a data de nascimento, tem o nome do paciente, do doador, a gente tem uma segurança maior de que aquela pessoa é aquela pessoa que se cadastrou. Então, esse é o ponto. Por isso que todos os registros no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários lugares, efetivamente tem um recurso que tem que ser despendido para 2 pontos, que é a fidelização do doador e manutenção do cadastro, para que ele seja fidedigno, para que ele seja
o mais correto possível para que na hora que a gente precise dele, ele seja utilizável. E o que estava acontecendo é que muita gente faz campanha de doação de medula e bota, por exemplo, o seu nome, por exemplo, bota o senhor Ivo S. ponto e alguma coisa, o sobrenome. Ivo S. ponto pode ser Ivo Silva, pode ser Ivo Soares, pode ser Ivo outra coisa, então isso pode gerar confusão na hora que a gente faz a busca do doador correto. Então, desculpa, eu não estou desmerecendo o seu trabalho de técnico. Mais uma vez, o nosso trabalho é um trabalho técnico, eu não sou, sou político, eu não sou candidato a nada, eu sou um médico candidato a ajudar as pessoas, só isso, seu Ivo, só isso, mais nada. Eu vou te falar uma coisa, se existe esse problema todo quanto a... Se existe um problema com a dimensão de 700 mil reais, eu sei que 3 milhões não é fácil você passar limpo 3 milhões e 200 mil cadastros de doadores. Mas se existe esse problema que tem que estar investindo 700 mil reais para estar passando de 1 a 1, porque pessoas efetivaram dados de uma forma imprecisa, então... Desculpa pela sinceridade, mas eu vou dizer que o Redome hoje, então, é como se fosse uma padaria. Uma padaria como aquela de antigamente, que chegava a pessoa... Mas não é uma... Chegava a pessoa e deixava fazer sua continha... Isso que o senhor está dizendo, o senhor vai me desculpar, mas, na verdade, nós temos encontrado doador para muita gente, a gente tem salvado muitas vidas, e, na verdade, esse cuidado que a gente está tendo é para que a gente faça o nosso trabalho cada vez melhor. Esse recurso que o senhor está dizendo, que foi usado para melhorar o serviço, para melhorar como é que se diz, o cadastro, para sanear os dados, para que a gente tenha, isso é um ponto que tem que ser feito de tempos em tempos, mas não é para ser feito todos os anos. Isso foi feito porque nós temos um cadastro que ele foi criado em 1993, ele juntou em 10 anos 30 mil doadores apenas, e em mais 10 anos ele juntou os outros 3 milhões de doadores, em momentos diferentes. Então, houve momentos em que, por exemplo, o e-mail, ele não era uma coisa tão frequente entre as pessoas. Você não encontrava pessoas, quase todo mundo com e-mail, ou quase todo mundo com celular, como tem hoje. Então, a agregação de dados, ela ajuda a gente a trabalhar, ajuda a gente a encontrar os doadores. É por isso que esse trabalho foi feito. Esse trabalho ele vai mudar completamente o perfil na hora do contato com o doador. Da mesma forma que nós tivemos que fazer ajustes no nosso sistema, o Redome Web. O Redome Web hoje, ele permite que o doador seja feito um exame na Bahia e que o laboratório da Bahia inclua online o resultado do exame no Redome, coisa que antigamente vinha por papel para a gente. Então, esse trabalho é um trabalho de... A tecnologia ela vai se aprimorando e a gente tem que ir mudando, tem que ir ajudando o sistema a se tornar cada vez mais moderno. A gente não pode ficar parado no tempo. Mas né? Eu sou totalmente favorável à transparência hoje. E a tudo que diz respeito à tecnologia. Apesar de não ser uma pessoa... Desculpa. Eu sou favorável a tudo que diz respeito à transparência. Você tem uma ideia? O senhor sabe quantos funcionários trabalham hoje no Redome para gerar todo esse trabalho que é apresentado a respeito do registro? Você tem ideia de quantos funcionários nós somos? Pode falar? Nós somos, para gerar todo esse trabalho de busca nacional, internacional, buscar doador no exterior, buscar doador no Brasil, tentar atender a população que está precisando. Você tem ideia de quantos funcionários são? Você não pode falar, diga-me. São 20 pessoas só. São 20 pessoas trabalhando dia e noite para poder gerar esse tipo de trabalho. Você sabe quantas pessoas trabalham no registro americano, por exemplo? Nos Estados Unidos? Eu sei que no aeroporto tem 10 pessoas. São 900 pessoas no NMDP. 900 pessoas. Só ter uma ideia. Então, são só da tecnologia da informação, o NMDP, que é o registro americano, tem 130 pessoas trabalhando com tecnologia da informação. Eu sei. Nós temos 3.
Então, só tem uma ideia como isso é difícil, como é um trabalho que sacrifica a equipe, que estão todos voltados para ajudar as pessoas. Então, a gente fica, sabe, tentando o tempo todo corrigir, ajudar, trabalhar, e eu acho que não é justo a gente receber, por exemplo, determinadas críticas, inclusive eu não fui nem consultado. Ninguém me procurou para explicar nada, para avisar, para dizer como é que funciona, entendeu? Nós estamos aqui à disposição, a gente não tem nenhuma justificativa para receber uma crítica sem ser ouvido. Entendeu, seu Igor? É só isso. Na verdade, eu hoje tenho uma dedicação em relação à Bahia, porque tenho colegas na Bahia que são confiáveis, como o doutor Marcos, temos o nosso secretário aí da Bahia, ele tem apoiado o projeto... O Marco Aurélio está ouvindo, você fala? É o Marco Aurélio da Universidade Federal da Bahia. Pronto, você tem alguma coisa contra ele? Na verdade, eu não entendo, o que eu tenho a falar sobre ele, depois a gente entra nesse assunto. Pode continuar com o seu... Não, tudo bem, eu estou apenas tentando lhe dizer o seguinte, eu entendo a sua preocupação, eu entendo... Olha, deixa eu te falar, eu perdi uma sobrinha, vou te falar... Desculpa, tem uma série de análises técnicas, de observações técnicas, que não estão sendo levadas em consideração. Nem tudo que acontece no Brasil é corrupção, é roubo, é roubalheira, é falta de caráter. Não é isso, não. Você está enganado. Marco Aurélio Salvino, doutor Boulos. Marco Aurélio Salvino e Jorge Sola. Eu perdi uma sobrinha aqui na Bahia, ela tinha indicação para transplante, ela faleceu aos 5 anos de idade. Ela faleceu simplesmente porque Jorge Sola e Marco Aurélio Salvino, eles se acharam no direito de não renovarem um acordo que tinha aqui na Bahia entre a CESAB, Secretaria de Saúde, com o Hospital Português daqui da Bahia. Eles entraram... Então, isso sinceramente, eu não sei exatamente como acontecem as coisas. Deixa eu vou te explicar. A minha área é outra, seu Igor. Deixa eu te explicar. Havia aqui na Bahia um acordo entre a CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, e o Hospital Português. Esse acordo havia sido firmado no governo anterior ao PT. O Hospital Português é o quê? É um hospital privado, é isso? O Hospital Português é um hospital privado. Então, o que aconteceu? Havia esse acordo, sai uma portaria em 2006, foi em 2006, a portaria número 931, de 2 de maio de 2006. Essa portaria dizia que o pós-operatório e a operação em si, o transplante em si, teria que ser feito no mesmo local. É uma portaria do Ministério da Saúde. De fígado? Não, o transplante de medula óssea e o pós-operatório teria que ser feito no mesmo local. Aqui na Bahia, o transplante era feito no Hospital Português e o pós-operatório pela CESAB. O que aconteceu? Eles suspenderam esse convênio. Várias crianças, todos os pacientes daqui da Bahia ficaram desnorteados sem uma indicação, sem Mas a Bahia fazia transplante só autólogo, né? A Bahia fazia transplante autólogo, mas no Hospital Português tinha outro tipo de... Mas só autólogo, não tinha transplante halogênico na Bahia. Não me lembro de ter transplante halogênico na Bahia. Na Bahia só tinha transplante autólogo, sempre foi transplante autólogo. Então estavam fazendo coisas erradas aqui. Que eu tenho informações de que no Hospital Português fazia o halogênico também. Então o que aconteceu? O Dr. Jorge Sola, em determinação dessa portaria, ele resolveu... Alô? Oi. Alô? É que está cortando a ligação. Alô? Pois não, estou ouvindo. O Dr. Jorge Sola, ele resolveu não assinar esse convênio. Isso foi em 2007. Por conta disso, havia outras razões implicadas, razões pessoais minhas. Mas a maior razão para eu fazer essa loucura foi uma sobrinha minha que estava com leucemia. Eu cometi um sequestro aqui na Bahia e ao longo do tempo em que mantive uma refém... Mas leucemia o transplante é halogênico. Na Bahia não tinha centro de transplante halogênico. É isso que eu não estou entendendo. Entenda, doutor Boulos. Eu estou te falando para o senhor, eu não sou médico, não sou cientista, mas eu não falo bobagens. Se eu estou dizendo para o senhor que aqui na Bahia não estou dizendo que você fala bobagem, eu estou querendo entender. Que, na verdade, o transplante para leucemia em criança é halogênico. Tem que ter um doador. E o centro de transplante da Bahia, que eu me lembro, só tinha transplante autólogo. Mas eu tô dizendo não tinha autorização para fazer transplante halogênico. Então estavam fazendo um carnaval aqui na Bahia na área da saúde, porque eu tenho
Eu tenho Só conhecimento. se eles estavam fazendo sem autorização, só se foi isso, não sei. Então, Pode ser. então foi isso. Fazendo sem autorização. Então deixa eu concluir, por favor, o que aconteceu. Minha sobrinha, ela ficou mal. Uhum. Ela não pôde ser, não havia, eu creio, vou te falar a verdade, eu não vou te dizer que tinha tinha doador compatível para ela, mas hoje em dia para mim ficou muito claro as coisas, e principalmente depois que eu fui adentrando nesse assunto. O que aconteceu foi que tanto a minha sobrinha quanto outras crianças aqui na Bahia, adultos, pessoas, acabaram falecendo porque aqui na Bahia voltou a fazer transplante agora em 2009, no final de 2009. 2009, O Dr. Jorge Sola, que agora vai se lançar a governador, ele naquele assunto que o senhor bem conhece sobre o Daniel Tabaque, ele foi implicado naquele assunto de uma forma muito vergonhosa por ele ter dado autorização para o Hospital Português de Recife fazer transplante em uma criança por conta do senhor sabe o quê. Por conta dos políticos que foram mexeram seus pauzinhos para que ele fizesse essa autorização. Aí o que aconteceu? O casuísmo da corrupção prevaleceu, porque ele em 2004, ele concedeu, em outubro de 2004, ele concedeu uma portaria, enquanto ele era da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, para se fazer um único transplante lá em Recife. Foi o que ficou claro. E aqui na Bahia, em observação a uma portaria, ele levantou suspendeu esse convênio. Então o que acontece? Eu tenho visto, o que eu tenho entrado, o que eu tenho percebido, é que hoje no Brasil só morre de câncer, principalmente leucemia, cânceres passíveis de transplante de medula óssea, aqueles que não têm condições de pagar por um transplante, por um tratamento com células-tronco. Mas, seu Ivo, preste atenção numa coisa, desculpa. 95% dos transplantes que são feitos hoje no Brasil para leucemia, transplantes halogênicos, os transplantes autólogos também, 95% são transplantes feitos pelo SUS, pelo sistema público. Eu sei, eu tenho dados que nos dados, nós temos, se eu entrar, por exemplo, hoje na página do INCA, tem uma apresentação sobre a história do transplante no Brasil e tem a planilha dos transplantes que já foram realizados. E tem o ano de 2012, por exemplo. Se você pegar esse dado, você vai ver. A grande maioria dos centros que realizam transplante hoje são 85% de uma forma geral, e 90% dos transplantes halogênicos são custeados pelo SUS. Não são feitos privados, são custeados pelo SUS. Porque o transplante halogênico é um transplante muito complexo. Em geral, ele só é feito em centros de referência, como o INCA, como a USP, como a Federal do Paraná, que são os centros, o Amaral Carvalho de Jaú, são os centros que fazem o transplante mais complexo. O transplante que é feito na rede privada é o transplante chamado autogênico, que é um transplante que tem uma complexidade menor. É um pouco diferente, não depende de um doador, a rejeição ela não acontece, entendeu? A gente está usando células da própria pessoa. Mas o que eu estou dizendo é que na rede privada não faz a halogênico, você está dizendo? Aqui no Brasil? Não, eu estou lhe dizendo que a grande maioria do halogênico é feito na rede pública. Na rede privada, halogênico hoje só está sendo feito no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, e uns poucos transplantes, 2 ou 3 no Rio de Janeiro, 1 ou 2 no Rio Grande do Sul. É muito pouco o halogênico na rede privada. A grande concentração ainda está sendo feito privado em São Paulo e no Paraná. Então, eu estou dizendo, a grande maioria, por exemplo, o INCA no Rio de Janeiro, a nossa expertise é em transplante halogênico. A gente só faz transplante halogênico e autólogo, mas a grande maioria é halogênico. E nós recebemos da população de todas as partes do Brasil. A gente não recebe só do Rio de Janeiro. A gente tem mais de 1.800 transplantes realizados e a grande maioria são de transplantes halogênicos, e nós dividimos quase que meio a meio do Rio de Janeiro com fora do Rio de Janeiro. A gente recebe do Brasil inteiro. Então,
Essa dificuldade é uma dificuldade, sim. Eu concordo com o senhor. O número de centros de transplantes no Nordeste, na região Norte, na região Centro-Oeste, é infinitamente menor do que existe nas outras regiões. Mas isso aí, doutor Couras, eu não estou... de transplante. Escute, eu não estou contestando centros de transplante. Escute, eu não estou contestando centros de transplante. Sabemos muito bem que sabemos que todos os países do mundo, eles têm determinadas regiões que são mais desenvolvidas. Deixa eu lhe falar uma coisa, não adianta achar doador se não tiver uma equipe e um centro de transplante autorizado para o transplante. Mas disso eu tenho consciência. Eu tenho consciência, mas eu quero falar. É bom que a gente tenha um centro de transplante na Bahia, que a gente tenha um centro de transplante no Recife, no Ceará, no Pará, porque as pessoas não precisam se deslocar para outras regiões para fazer o seu procedimento. Isso é importante que esteja na própria região, que a família possa estar junto da criança, do paciente, entendeu? Então essas dificuldades são dificuldades que a gente está tentando vencer a todo custo. Né? Hoje são 61 centros de transplante no Brasil, mas isso é insuficiente, não é o que a gente ainda precisa. A gente precisa mais do que isso. Mas para você montar um centro de transplante, você tem que ter por trás disso quem? O médico, a enfermeira, o psicólogo, o fisioterapeuta, o biólogo. Mas o senhor há de convir comigo que o assunto da portaria número 844, ele foi muito bem, ele foi abordado de uma forma precisa. Convenhamos que meu trabalho não foi tão exato no que diz respeito ao que alguns aspectos da ciência que o senhor agora está relatando expõe. Mas no que diz respeito ao meu trabalho em relação... O senhor não me perguntou, se tivesse me perguntado, nós poderíamos estar tendo essa conversa de uma outra maneira. Muito mais, eu poderia lhe mostrar a documentação, o senhor poderia me conhecer, sem precisar, obviamente, que a gente fique levantando suspeitas ou fique apresentando números imprecisos, datas, porque números imprecisos, doutor Couras, eu trabalho... entendo a sua dificuldade, seu Ivo, eu entendo a sua dificuldade que o senhor teve com a sua sobrinha, eu entendo a visão, por exemplo, regional, da dificuldade com o secretário de saúde, dos médicos, isso eu entendo tudo isso, a gente percebe isso. Há 30 anos que eu estou nesse meio, eu entendo perfeitamente como acontecem as situações. Mas a gente só há de convir que não dá para resolver tudo em todas as regiões do país, uma pessoa, duas pessoas. A gente tem que se juntar para poder resolver essas situações. Né? E é juntando, não é descaracterizando, por exemplo, o registro, descaracterizando a rede Brasil Cord, que isso é um benefício real para a população. Isso é um ganho do país, seu Ivo. É um ganho que nós tivemos. A gente tem eu concordo que é um ganho do país, mas no que diz respeito às representações raciais, negras, indígenas, mestiças, brasileiras orientais, o senhor sabe muito bem que está muito... Olha só, se você entrar lá na rede de imunogenética, o senhor vai observar que a representatividade da região Nordeste e Norte e Centro-Oeste subiu para mais de 40%, que os que se dizem negros e pardos aumentou de pouco mais de 10, 12% para mais de 35% no registro, entendeu? Então as pessoas estão começando a se... As pessoas, inclusive, eu estou lhe dizendo, esse cadastro ele é feito de uma maneira voluntária. As pessoas têm que ir lá e dizer, eu quero ser doador, perfeitamente. Quando o senhor vai olhar, por exemplo, o teto da Bahia não foi atingido em 2012. O que nós temos, pode cadastrar tantos, se vocês quiserem cadastrar mais, é só pedir, não foi atingido esse teto. O Hemocentro da Bahia não atingiu o teto. Mas, doutor Bodas, estamos falando de cadastro, estamos falando de cadastro de doadores voluntários de medula óssea. O senhor sabe mais que ninguém que todos os assuntos correlatos ao transplante de medula óssea são assuntos complexos. O que deve haver campanhas para incentivar as pessoas, para informar as pessoas. Mais do que a gente tem feito. Como é que aqui em Salvador, por exemplo, como é que aqui na Bahia... Estou lhe dizendo, que nós saímos de 30 mil doadores em pouco mais de 8 ou 9 anos para 3 milhões e 200. Só acho que isso foi de graça, foi do nada. Mas a minha contestação é
essas campanhas foram feitas no eixo sul e sudeste, prevaleceu a raça branca. Você pode olhar o aumento da participação dos doadores da região norte e nordeste foi muito mais significativo do que da região sul e sudeste. Se o senhor olhar, por exemplo, os percentuais... O senhor acabou de dizer que a Bahia não bateu a cota de 2012? Não, mas o senhor não está entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, o aumento percentual não quer dizer... Se eu pegar, por exemplo, se a Bahia tem 30 mil doadores e eu acrescentar um percentual de 3, 5% desses doadores, eu estou acrescentando muito mais do que o restante do país. Está entendendo o que eu estou dizendo? Percentualmente que eu estou dizendo. Se a Bahia tem 4 milhões de doadores e eu acrescento 1% desses 4 milhões de doadores, eu estou acrescentando mais do que outras regiões do país. O Acre, por exemplo, acrescenta 0,8%. Da sua população. Eu não posso comparar a população do Acre com a população de São Paulo. Não, mas isso aí é lógico. O percentual, quando eu falei, por exemplo, quando a minha contestação partiu... O senhor sabe qual é o percentual que é ideal para que um registro represente uma população? O percentual gira em torno de 2,4% da população da região. 2,4%, você pode colocar um percentual 2,1 a 2,7 é o percentual ideal da população de uma determinada região para participar de um registro. Esse é um cálculo matemático. Então, por exemplo, se a Bahia hoje tem 1,8%, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um acréscimo para chegar a 2,2% no mínimo, 2,4% da sua população. É isso que é o cálculo. O cálculo não é vamos cadastrar aleatoriamente. Como? Esse percentual que você está falando, na cidade de São Paulo, ele chega a quanto hoje? O percentual em São Paulo é de 2,1%, se não me engano. Alguma coisa assim. O percentual no Nordeste está em 1,8%. Então, o que acontece? Esses números, eles são variáveis, porque pode ser que num determinado ano a gente tenha um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos a gente está procurando esse número. Esse número seria, o censo de 2010 mostrou que nós temos tantas pessoas na região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. A gente está procurando atingir um número, que é um percentual dessa população que o censo mostrou. O censo mostrou 192 milhões de brasileiros, distribuídos em regiões. Em cada região, a gente quer atingir um percentual que é em torno de 2,1% a 2,4% daquela população no registro. Essa é a meta do Redome. Entendeu? Agora, essa meta do Redome, seu Ivo, tem que ser atingida com qualidade. O cadastro tem que ser com o endereço correto, com telefone, com o nome da mãe, com o endereço da mãe, porque quando a gente precisar desse doador, tem que ter ele na mão, tem que procurar e achar ele. Olha, doutor, entendeu? Doutor Fernando. Então, por exemplo, nós tivemos propostas de campanhas feitas em jogos de futebol. Isso não adianta nada. Isso não adianta nada. Essas pessoas, elas não se cadastram e não têm consciência do que elas vão ter que fazer depois. Entende? Então, na verdade, quando se faz um cadastro, a gente tem que ter a qualidade do cadastro. É isso que nós estamos procurando. É fazer o registro o mais qualificado possível, o mais correto possível, para que ele possa ser aproveitado adequadamente. Entendeu? Para que a gente possa ter, por exemplo, Recim, quando hoje me pedem para fazer uma campanha no estado de São Paulo, a gente diz, não faz campanha no estado de São Paulo, nessa região, eu tenho esse dado hoje na mão e posso dizer, não faz porque você vai só repetir o mesmo tipo de característica. Agora, se você tem uma região específica, onde tem um morador, tem um grupo étnico que é mais prevalente naquela região, você pode fazer uma campanha naquela região. Vamos fazer uma campanha, então, no interior da Bahia, vamos fazer uma campanha no interior do Paraná, que tem índio, que tem alguma... Não é só na Bahia que tem índio, que tem negro. O Brasil tem negro e tem índio em tudo quanto é lugar. Eu sei disso, mas o senhor sabe, escute, eu estou militando. Ô, doutor Bozas, eu creio que o senhor leu a petição que eu escrevi para a presidenta Dilma Rousseff, denunciando... Eu creio que o senhor está falando essas coisas baseadas também na petição que eu escrevi para a presidenta Dilma Rousseff e publiquei na internet.
Não tenho nenhuma preocupação com isso, seu Ivo. Não, Minha deixa eu... preocupação eu sei, mas o que o senhor leu, eu tô querendo dizer que eu não li eu isso. o que eu Eu tô não li querendo o que o senhor escreveu. Eu só li o que o senhor mandou para mim, que mandaram por e-mail para mim, mas eu não li o que o senhor escreveu para Dilma ou para alguém. Me perdoe, eu não li porque, na verdade, eu não tive tempo de ler, nem tive acesso a essa informação. Mas o que eu quero lhe dizer é que a nossa preocupação, a minha preocupação e da nossa equipe do Redome, é uma preocupação pura e simplesmente técnica. Ela é baseada em dados técnicos, ela não é baseada em política, a gente não tem nada a ver com política. Nossa instituição, meu grupo de trabalho de transplante não é um grupo político, a gente não tem filiação nenhuma de partido, a gente não tem nada disso. Nossa função é uma função técnica, nós trabalhamos em prol e baseados em técnica. Eu tenho formação, como o senhor disse, eu sou médico, hematologista, pediatra, formação no Brasil, no exterior, tenho formação para dar o meu melhor em termos técnicos. Eu não estou aqui preocupado em se eu vou desagradar um ministro ou uma presidente, isso não me importa. Na verdade, o que importa para a gente é oferecer o melhor serviço dentro do Redome. É isso que a gente está fornecendo. Entendeu? E a nossa base é uma base científica. A gente trabalha com ciência. Eu sou um cientista. Eu não sou cientista. Escute, eu não sou cientista. Vou te falar a verdade. Eu não sou cientista. Eu não sou advogado, mas... Deixa eu te falar uma coisa. Eu também não sou advogado, eu sou médico. E, na verdade, material, deixa eu falar uma coisa, doutor. A única coisa que eu gostaria é que o senhor entendesse que a utilidade do seu trabalho seria muito importante se a gente agregasse isso ao trabalho que a gente está fazendo. E não a gente ter pessoas, sabe, com ideias erradas ou pelo menos com ideias contrárias do que a gente está tentando melhorar. Entendeu, senhor? Esse que é o ponto. A gente agregar para ajudar a população é uma coisa, a gente não está de lados opostos. A gente está tentando agregar para ajudar a população, mas ajudar a população também é fazer um registro de qualidade, aplicar o recurso público de maneira correta, entendeu? O senhor sabia que o Brasil Cord é um recurso que veio de um fundo do Banco BNDES e que não é um fundo reembolsável? Eu sei que é do Fundo Social do BNDES? Eu sei disso. Então tá bom. É porque, na verdade, talvez muita gente não saiba disso. Esse recurso não vem do governo, esse recurso vem desse Fundo Social, que é um fundo que nunca tinha sido aplicado efetivamente em projetos de saúde. Então, tinha sido aplicado em projetos do meio ambiente, tinha sido aplicado em projetos da Petrobras, em projetos de melhoria das cidades, mas não tinha sido aplicado em nenhum projeto de saúde. O Brasil Cord é o primeiro projeto do Fundo Social que tem a ver com a saúde. Então, o senhor sugere que o nosso movimento agregue esse conhecimento, essa luta em prol, juntamente com o Redome, em parceria com o Redome, em prol do aumento de cadastro de doadores de medula óssea no Brasil. Seu Ivo, a gente tem que aumentar o cadastro de maneira organizada. É só isso que eu estou lhe dizendo. O cadastro, ele foi controlado, mas ele não foi extinto. Na verdade, no ano que nós publicamos a portaria 844, nós tivemos 277 mil cadastros naquele ano. 277 mil. Não é pouco isso. Na verdade, a gente precisa agora, com 3 milhões e 200 mil doadores, nós temos duas funções. Nós temos que agregar doadores com características étnicas que sejam diferentes do que a gente já tem, né? E a gente tem que manter o cadastro, porque tem pessoas que morrem, tem pessoas que saem do registro, tem pessoas que ficam doentes, que não podem mais doar. Então a gente tem um processo de manutenção e um processo de acréscimo ao registro. Ele não precisa mais crescer de maneira desordenada, ele tem que crescer de maneira ordenada. Então o que a gente tem feito é assim: eu preciso de continuar cadastrando doadores em determinadas regiões com a mesma quantidade que no passado? Não, em determinadas regiões vamos apenas manter o cadastro como ele deve ser. Em outras regiões, vamos estimular as campanhas para que a gente acrescente... A portaria 844, você não está falando isso agora, mas a portaria 844
ela não tinha essa de manter os cadastros, ela não tinha essas determinações, essa de manter os cadastros, onde o cadastro já estava adiantado. O que ela fez foi dar mais cotas cadastrais para os estados do Sul e Sudeste. Não, seu Ivo. Na verdade, o cálculo para essa cota que foi publicado na 844, ele foi feito de forma à manutenção do registro. A gente fez um cálculo qual era a capacidade de cadastramento nas diversas regiões. Por exemplo, no estado de São Paulo cadastrou 700 mil doadores. Qual foi a cota de São Paulo? 70 mil. É assim que foi feito, é um percentual, 7%, era 7% de acréscimo, com 3% de perda, a gente calculou em torno de 10%, 11% para cada estado. Foi isso que foi o cálculo. Mas foi um cálculo por isso que foi feito manutenção. E com uma previsão de em um ano, com a revisão feita pela rede de imunogenética, da gente acrescentar novas cotas na medida em que houvesse solicitações dos estados ou que a gente entendesse que em alguma região está necessitando acrescentar diversidade genética. Foi isso que foi feito. A portaria, ela foi... como a gente costuma dizer na prática, na gíria, a portaria foi quase como se fosse um freio de arrumação, como a gente diz aqui no Rio. Freio no lugar errado. Foi uma diminuição. Não foi. O senhor imagina, São Paulo tem 700 mil em São Paulo, 700 mil doadores em um ano, seu Ivo. Não, deixa eu falar uma coisa. O senhor falou que foram 700 mil doadores em São Paulo agora há pouco, não foi? Aí, por conta desses 700 mil que estão cadastrados no Redome, que são de São Paulo, o senhor deu 10%. Então quer dizer que se fosse 1 milhão de doadores, seria 10%, seria 100 mil doadores. Mas uma vez que o senhor sabe... Naquele momento, mas uma vez que o senhor sabe... São Paulo tem negro, São Paulo tem nordestino, São Paulo tem italiano, São Paulo tem japonês. Tem japonês, tem chinês, mas a maioria... Tem de tudo, seu Ivo. Mas a maioria da população de São Paulo é popular. O senhor sabe muito bem que a predominância lá é do tipo caucasiano. Então, o senhor sabe que a predominância da população brasileira... A população em São Paulo é de brancos. Tem toda essa pessoas. O senhor está enganado. Se o senhor olhar, por exemplo, no própria rede que tem a distribuição agora pelos estados, o que a gente notou foi que realmente tem mais branco, mas pardo e negro tem bastante. E tem muito nordestino em São Paulo. Tem muita gente eu morei em São Paulo já, entendeu? Oi? Eu tenho conhecimento. Eu morei em São Paulo por 2 anos, então eu tenho conhecimento da população de São Paulo. Mas é isso, né? Essa é quase que, sobre aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, eu não sei qual é a ideia que as pessoas têm, mas, por exemplo, se você olhar, por exemplo, tem branco? Tem muito branco, mas tem muito negro, tem muito pardo, tem muita gente que se cadastrou e que é dessa etnia, dessa característica, entendeu? Então, isso daí, o que a gente fez foi vamos dizer assim, vamos dar um limite para evitar desperdício de recurso e daqui para frente nós vamos continuar agregando doadores, aumentando as cotas nas regiões onde a gente precisa representar melhor o Redome. Foi isso que foi feito. Foi um cálculo. Eu vou dizer, de acordo com o que conhecemos de genética, o senhor como cientista e eu como autodidata, mas um autodidata que está sempre atento às informações pertinentes, foi um cálculo, desculpe a sinceridade, mas foi um cálculo burro. Como eu tenho 700 mil doadores cadastrados no estado de São Paulo. Doutor, deixa eu concluir. Sua opinião. Deixa eu concluir, doutor. Cada pessoa pode dizer o que quiser. O senhor não está sendo justo comigo, não permitindo que eu conclua. Pode dizer. Pode falar. Eu tenho 700 mil pessoas cadastradas no estado de São Paulo. Aí eu me baseio, eu dou 10% para esse estado. 72 mil pessoas puderam se cadastrar no ano de 2012, de acordo com a portaria 844. São Paulo, o senhor sabe muito bem que é uma região super desenvolvida, com informação, campanhas, várias pessoas militando nessa causa. Eu chego no estado da Bahia, um estado atrasado, convenhamos, um estado onde não existe acesso à informação com a mesma facilidade que aí em São Paulo. E eu dou 10% para esse estado se cadastrar naquele ano de 2012. 10%
foi o quê? Foi 5.020 vagas. Sabendo que aquele estado da Bahia é um estado lesado no que diz respeito à genética, uma vez que tem uma representação pífia nos registros do Redome. O que você me responde sobre isso? Não, eu estou lhe dizendo, esse cálculo foi baseado exatamente nisso. E nem esses 5.000 que a Bahia tinha que cadastrar, a Bahia conseguiu cadastrar. Essa que é a dificuldade. Mas é isso, doutor. Nós estamos o Redome não trabalhou campanhas aqui na Bahia. No dia seguinte, no mês seguinte à publicação da portaria, o próprio Estado da Bahia, o secretário, eu não me lembro exatamente quem foi, acho que foi o pessoal da coordenação de transplantes, pediu um aumento do teto. E esse aumento foi dado. Entendeu? Então, não existe essa dificuldade que está sendo colocada de que foi para subjugar a Bahia ou para prejudicar a Bahia. Não existe isso, seu Igor. Isso não foi pensado dessa maneira. Eu sei que eu estou usando o caso da Bahia. Se o senhor acha que nós erramos, tudo bem. Então, eu vou lhe dizer, o senhor tem o direito de achar que nós erramos, mas isso não foi feito desta forma. Não foi para prejudicar a Bahia ou para prejudicar a população da Bahia. Existe um critério, o critério foi um só para todos os estados. Agora, como eu estou lhe dizendo, na portaria já estava escrito isso e já estava determinado. Uma vez feito esse critério, em 1 ano, 12 meses, tem que ser reavaliado esse projeto, esse processo, e reavaliado sob a luz da genética das regiões. Nós fizemos esse trabalho, foi publicado agora, foi apresentado agora no mês de junho deste ano. A Rede Brasil apresentou a primeira etapa desse trabalho. Esse trabalho está no site da Rede Brasil de Imunogenética. E o que nós estamos fazendo agora? Planejando as campanhas para essas regiões onde a gente acha que tem representação de alelos e haplótipos de UHLA, da genética, né, no caso, que são mais raros ou que são mais difíceis de encontrar em outras partes do Brasil. É isso que a gente está fazendo. É um trabalho técnico, seu Ivo. É um trabalho técnico, não pode ser um trabalho feito de qualquer maneira, porque se for feito de qualquer maneira, vai haver desperdício de recurso. Doutor Bodas, o senhor sabe muito bem a maior razão de o senhor saber que não é uma colocação feita que a minha colocação não é uma colocação absurda, a maior razão disso é que o senhor se disponibilizou a ligar para mim para falar comigo a respeito disso. Não. Olha só, eu vou lhe dizer, o senhor está enganado mais uma vez. Na verdade, eu recebi um telefone da minha secretária, do meu consultório, escrito, senhor Rui, da Bahia, telefonou. Então está aqui o telefone. Rui, eu nem sabia que era o senhor. Então... Quando eu liguei para a Bahia, eu liguei para falar com o senhor Rui, com esse telefone aqui, 7182746741, que ela escreveu no papelzinho e me entregou. Eu não sabia que era o senhor. Na verdade, o senhor se identificou quando eu liguei para o senhor. E eu não me dei o trabalho de ligar para o senhor Ivo, porque eu não, sinceramente, o senhor não se dirigiu a mim. O senhor enviou uma série de mensagens para o Brasil inteiro, para várias pessoas, e não diretamente para mim. Entendeu? Então, na verdade, eu liguei para o senhor Rui. Agora, é lógico que eu tive essa coincidência de falar com o senhor, e agora estou tentando lhe explicar. Se o senhor quiser, eu estou à sua disposição para qualquer debate, para qualquer discussão, para apresentação de dados, números, o que o senhor quiser. Porque, na verdade, nossa equipe, meu grupo, o Redome, o Instituto Nacional do Câncer, nós somos extremamente transparentes quanto a isso. Nenhuma dificuldade, os projetos estão ali, tem o cronograma de implantação de tudo, tem como foi feita a apresentação ao BNDES, quando foi feito, quando os projetos foram elaborados, que foram elaborados por um grupo de trabalho lá na década de 90 ainda, no final da década de 90. O senhor está falando Desculpa, seu Ivo, eu não liguei para o senhor para lhe pedir desculpas ou para fazer esclarecimento, não, eu estou tendo essa oportunidade, porque o senhor está me dando essa oportunidade e eu também estou lhe dando a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso respeito. Mas eu liguei para uma outra pessoa que me ligou e me deu outro nome, entendeu? Então, eu falei inclusive, a minha paciente,
secretário disse que essa pessoa tinha ligado porque tinha um parente com leucemia. Então, eu obviamente, como médico, de fato eu liguei. Eu disse, bom, se eu puder ajudar, eu vou ligar para saber o que está acontecendo. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Então eu estou lhe dizendo, é isso que eu estou fazendo. Eu não tenho nenhuma necessidade de mentir, porque foi isso exatamente que aconteceu. Eu estou ligando porque essa pessoa, seu Rui, ligou para a minha secretária dizendo: tem um paciente com leucemia que está fazendo transplante. Está ligando para mim, tá bom, vamos saber o que está acontecendo. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Agora, obviamente o senhor agora se identificou, a gente conversou esse tempo todo. Mas eu procurei, eu me apresentei como Ivo. Como? Eu me apresentei como Ivo, ela deve ter anotado errado. Não, mas sinceramente, senhor Ivo, a ligação ela não está o tempo todo boa. Ela está, quando o senhor falou no início, eu não consegui entender seu nome. Depois da segunda vez eu entendi que era o senhor. Mas eu quando liguei, Luiz Fernando, eu liguei para esse senhor Rui, que foi o que ela anotou no papelzinho aqui. Eu vou até guardar o papelzinho, se um dia a gente se encontrar, eu vou lhe mostrar. Entendeu? Mas essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade boa. A gente teve uma conversa, não sei se o senhor se adiantou alguma coisa, se mudou alguma opinião, ou se o senhor ainda quer conversar mais alguma coisa pessoalmente, ou eu vou ter que ir à Bahia de qualquer maneira, porque o banco vai ser iniciado o projeto, a gente tem reuniões agora sistemáticas para a implantação do banco aí na Bahia, e vou ter a oportunidade de ir à Bahia outras vezes. Se o senhor quiser vir ao Rio de Janeiro também, será bem recebido no Instituto do Câncer, nós temos toda a oportunidade. Agora, eu lhe peço, por favor, eu acho que a gente precisa discutir em nível, com dados corretos, e evitar, por exemplo, acusações usando o nome da minha família, o nome da minha esposa, que não tem nada a ver com isso, entendeu? É uma médica, cardiologista, tem nada a ver com transplante, isso não se faz, isso não está correto, entendeu, senhor Ivo? Isso eu nunca lhe ofendi, nunca fiz nada com o senhor não me conhece perfeitamente como pessoa, entendeu? O senhor está dizendo que eu uso dados... Desculpe, eu acho que isso não está correto. O senhor está dizendo que eu uso dados incorretos. Como? O senhor está dizendo que eu uso dados incorretos. Eu estou dizendo que os dados que eu estou passando, eles são os dados corretos. Os dados que o senhor citou, por exemplo, a respeito dos bancos de sangue de cordão, da cronologia da implantação, de eu ser um genocida, de eu ser isso não existe. Isso é um dado incorreto, uma forma agressiva de se tratar um problema tão sério como é o Brasil, como é o Redome. Entendeu? Então, o senhor me desculpa, mas eu não sou genocida, eu já salvei muito mais vidas do que o senhor imagina, porque eu sou pediatra há quase 40 anos. Quando eu escrevi o Dr. Bodas, o senhor está na sua área no seu campo de defesa, que é a ciência, e eu estou no meu campo de defesa, eu não sou advogado, mas o meu trabalho hoje é defender juridicamente essa causa. Mas perfeitamente, seu Ivo, só pode defender a causa sem ofender uma pessoa que o senhor não conhece. Você está me chamando de genocida? Você está me chamando de assassino? Com que base você está dizendo uma coisa dessa? Entendeu? Então isso também não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando que eu sou genocida. O que está falando o Estatuto de Roma. Escute, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Não sou eu, desculpa. Ele diz que quando você diminui as chances de determinados grupos raciais. Olha só, nós estamos há quase uma hora no telefone. Eu queria lhe dizer o seguinte. De certa forma foi bom a gente ter conversado, espero que a gente tenha conseguido evoluir alguma coisa, que o senhor tenha agregado algum conhecimento aí do que eu falei, ou, sei lá, aproveitado alguma coisa do que eu disse. Não, com certeza eu vou pensar bem, eu vou se o homem burro agregar o seu esforço. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as associações de pacientes, as associações de amigos do transplante, elas reconhecem e elas trabalham em prol do Redome e apoiando o Redome. Né? Essa agregação de valores na Bahia, como a gente tem aí nomes
substanciais de pessoas que foram, não sei se ainda estão em atividade, mas como a doutora Núbia Mendonça, várias pessoas que foram importantes da oncologia brasileira, entendeu? Essas pessoas sempre se basearam em associações de pacientes, associações de amigos, que acabam agregando os seus valores e a sua força para que a gente possa fazer um serviço melhor. Isso daí seria extremamente positivo da sua parte. Agora, me desculpem, né? Eu acho que a gente deve ter conversado, mas o teor das suas acusações e a maneira como a gente está procurando buscar o seu espaço, eu acho que está fora da realidade, entendeu? Está fora do que a gente está fazendo. O nosso trabalho é um trabalho sério. Nosso trabalho não é um trabalho que mereça ser considerado dessa forma. Agora, sentar numa mesa para discutir tecnicamente quais foram os motivos, quais são os números, como a gente pode melhorar daqui para frente, como a gente pode corrigir alguns erros, que nós somos humanos, é lógico, somos técnicos, mas somos humanos. A gente também pode cometer alguns equívocos, mas eu vou lhe dizer, tem base matemática, base científica, base genética. Agora, se quiser, a gente pode sentar, mas olha, isso aqui merece uma correção, esse projeto aqui poderia ter sido assim, assado. Tudo bem, a gente está aberto para escutar, está aberto para conversar com a comunidade, está aberto para conversar com os médicos, com a Secretaria de Saúde, não importa, isso para mim não tem o menor problema. Porque, na verdade, o meu objetivo é fazer o Redome ser um sucesso no Brasil. Fazer o Redome não é de um governo, de dois governos, três governos. O Redome foi criado em 1993. Ele tem 20 anos de funcionamento, entendeu? É um serviço que foi criado no Instituto Nacional do Câncer. Fomos nós que criamos isso. Não existia nada disso no Brasil, entendeu? Então, a gente está aqui à disposição. Eu vou lhe dizer. O Redome não foi criado aberto para conversar. O Redome não foi criado em São Paulo e depois foi transferido em 98 para o Rio de Janeiro? Não, o Redome ele foi criado por uma pessoa chamada José Roberto Moraes e Maria Elisa Moraes, médicos do Laboratório de Imunogenética do Instituto Nacional do Câncer. Naquele ano, eles optaram por ir para a Fundação ProSangue em São Paulo, porque a Fundação ProSangue, como ele disse, o Redome precisa de estrutura. E a Fundação ProSangue era o serviço de hemoterapia que tinha mais condições de albergar esse serviço de Redome. Então eles foram para São Paulo e conseguiram cadastrar em São Paulo simplesmente 10 mil doadores, de 93 a 98. Em 98 ele foi transferido para o INCA e ficou a cargo do Ministério da Saúde outra vez. Entendeu? Porque a Fundação ProSangue não ia bem das pernas, não estava bem administrativamente e passou, então, para o Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão do Ministério da Saúde. Então, a criação foi mais uma luta de uma pessoa, que foi o Dr. José Roberto Moraes, que foi para São Paulo, e depois ele mesmo voltou para o Rio de Janeiro, trazendo a tecnologia, trazendo o espírito do Redome para o Instituto Nacional do Câncer. Eu assumi em 2003. O Redome, com a morte dele. Eu sei. Nessa colheita de dados que eu iniciei no ano passado a respeito desse assunto todo, uma das coisas que eu tive acesso foi a um documento do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados, onde o Daniel Tabaque fala que o Redome foi criado pelo Dr. Ferezin. José Roberto de Moraes, Ferezin de Moraes é o nome dele. Tá. José Roberto Ferezin de Moraes. Maria Elisa Moraes, que é a mulher dele. Então é isso mesmo. Na verdade, por que são esses dois? Mais um motivo. Por que são essas duas pessoas? São duas pessoas que são médicos que têm formação em imunogenética. São essas pessoas que têm condição de montar um serviço como é o Redome, de tocar um serviço como é o Redome. A imunogenética é a base em todos os registros de doadores do mundo. Então, são os técnicos de imunogenética que conseguem analisar quem é o melhor doador, para onde caminhar com o registro.
entende? Então, eles foram os pioneiros disso, mas é assim, eu estou lhe dizendo, o registro não foi criado agora, o registro já vem acontecendo com dificuldades ou com investimento, ou sem investimento, e já vem acontecendo há 20 anos, né? Só que ele ganhou força, ele ganhou investimento, ele ganhou popularidade a partir da mudança de estratégia que foi feita a partir de 2003 no INCA. Doutor Bodes? O INCA, Instituto Nacional do Câncer. Doutor Bodes? Sim. Eu tô com uma demanda aqui agora, eu preciso sair. Mas vamos fazer o seguinte. Tá bom, seu Igor. Eu estou à disposição, se quiser, a gente pode se encontrar ou conversar em outra ocasião. Esse telefone é o seu, não é isso? Esse é meu telefone. Então, pronto, fica assim. Eu agradeço a sua ligação, a clareza das suas colocações. Eu vou fazer disposição, seu Igor. Se precisar de alguma coisa, quiser organizar uma reunião, uma conversa, quiser vir ao Rio de Janeiro, será bem recebido no Instituto. Eu vou fazer o seguinte. Aí o senhor vai conhecer as dificuldades que a gente tem como uma instituição pública, que tem muita dificuldade também. Tá, mas que vem fazendo um trabalho brilhante há 30 anos. Eu prometo, senhor, que hoje eu vou dormir bastante tarde, que eu vou repensar muitas coisas em relação a essa história toda. Estou à sua disposição. Se quiser algum dado, se precisar de alguma informação, que às vezes os sites não são bem claros na maneira de expor os dados, né? Mas se quiser alguma informação a mais, a gente está aqui à disposição para esclarecer, nós e os outros técnicos também, tranquilamente. Então tá certo. Obrigado. Tá bom, seu Igor. Então, eu vou te fazer algumas perguntas pela atenção. Eu vou te mandar algumas perguntas depois via e-mail e amanhã durante o dia eu te mando algum e-mail para me informar a respeito de alguns dados e ver se a gente consegue fechar essa história que, sinceramente, eu sempre olhei os oncohematologistas e as pessoas ligadas à área de oncohematologia, de oncologia, na verdade, como pessoas muito humanas, pessoas que estão em contato permanente com a morte e com a dor. E foi uma coisa muito triste. Eu posso ter enveredado por um caminho, por uma linha de pensamento errada por conta da coisa que eu sofri na pele em minha família, mas foi uma coisa muito triste a forma como eu percebi o acolhimento da comunidade médica e da comunidade ativista em relação à portaria número 844. Eu entendo, seu Igor, eu concordo. Às vezes a forma como as coisas chegam, sem a comunicação adequada, isso pode gerar muito desentendimento. Eu concordo com isso. Agora, eu lhe digo, podemos fazer disso uma coisa positiva. Ouve o que eu estou lhe dizendo. Podemos fazer disso, por exemplo, uma agregação de valores para fazer o Redondo crescer ainda mais, como o senhor está querendo. Certamente o seu desejo é o mesmo desejo do nosso. Né? O nosso desejo também é fazer o Redondo crescer em qualidade, atender melhor a população, é isso que a gente está querendo. Então, se pudermos agregar essas forças, só vai dar resultado positivo, pode ter certeza disso. Tá certo, então, obrigado. Tá bom, senhor? Então tá bom. A gente pode voltar a conversar, então, quando o senhor tiver necessidade, ou achar que quiser vir ao Rio, ou quiser conversar outra vez, estou à sua disposição, tá bom? Tá certo, obrigado. De nada. Então, um abraço, obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau.